Olá, bem-vindo de volta ao curso de Introdução à Biofotônica. Eu sou o professor Marcelo Magre Amaral e nessa aula a gente vai falar um pouco sobre as motivações para o estudo da biofotônica. A gente vai falar um pouco sobre o que é biofotônica, falar um pouco sobre a luz na origem da vida, os domínios da luz, falar um pouco sobre alguns marcos históricos que impactaram a biofotônica e qual é o impacto da biofotônica na sociedade e na qualidade de vida. Também a gente vai falar um pouco sobre isso e um pouco sobre as oportunidades que a biofotônica abre para todos nós. Mas afinal, o que é a biofotônica? O termo biofotônica é a junção de biologia com fotônica, ou em outras palavras, a aplicação de técnicas fotônicas a sistemas biológicos. A fotônica é uma tecnologia óptica abrangente que utiliza a luz e ela é tida como a tecnologia dominante do novo milênio. Ela utiliza fótons em vez de elétrons para transmitir, processar e armazenar informações, o que proporciona um tremendo ganho em capacidade e velocidade. Um dos principais marcos da fotônica foi a invenção do laser na década de 60. Desde então, o laser tocou todos os aspectos das nossas vidas, né? E ainda tem um grande impacto até hoje. Desde entretenimento doméstico, armazenamento de informação de alta capacidade, transmissão de informação por fibras ópticas, né? E isso abriu inúmeras oportunidades para a fotônica e também para a biofotônica, como a gente vai ver mais à frente. A biofotônica é um campo então interdisciplinar que combina física, química, biologia e engenharia para estudar a interação da luz, os fótons, né, com a matéria biológica. E esse campo, então, está na vanguarda da compreensão de como a luz pode ser usada para a detecção precoce de doenças, bem como para o desenvolvimento de novas terapias guiadas e ativadas por luz. Unindo as áreas de conhecimento de biologia e medicina, como a biologia celular e molecular, a bioquímica, conhecimento sobre DNA, RNA e sobre cromóforos, com as técnicas e tecnologias desenvolvidas pela área de fotônica, como lasers, LEDs, materiais fotônicos, ótica, espectroscopia e microscopia, a biofotônica, então, desenvolve e aplica técnicas e tecnologias de bioimagem, biosensores, diagnósticos ópticos, terapias baseadas em luz, manipulação de células com luz, só para citar alguns exemplos dentre a vasta gama de possibilidades que a biofotônica oferece. Não é nenhuma novidade que a luz interage com sistemas biológicos. Isso ocorre desde o surgimento da vida. A vida surgiu na Terra há cerca de 3,5 a 4 bilhões de anos, num período em que o planeta tinha condições extremamente hostis. Conforme a Terra evoluiu, as moléculas orgânicas se tornaram cada vez mais complexas. A fotossíntese, por exemplo, emergiu como um processo biológico que captura a luz e converge dióxido de carbono e água em glicose e oxigênio. Foi esse processo, então, que não apenas sustentou a vida primitiva, mas também alterou dramaticamente a atmosfera da Terra, aumentando os níveis de oxigênio e possibilitando a evolução de formas ainda mais complexas de vida, que são dependentes de oxigênio. Assim, a natureza utiliza a biofotônica como princípio básico da vida, desde o início da vida como a gente conhece. E ainda hoje, isso se dá de diversas maneiras. Por exemplo, através da fotossíntese para obter energia para as plantas, ou pela conversão de fótons por meio de diversas etapas complexas para a criação da visão, que conferiu aos organismos a possibilidade de perceber e responder ao ambiente ao seu redor, ampliando a capacidade de encontrar recursos, escapar de predadores e otimizar os períodos de atividade durante o dia e a noite. A luz também está presente, por exemplo, na síntese de vitamina D, onde a presença da luz é fundamental. Quando a pele é exposta à radiação ultravioleta B, também conhecida como UVB, um composto chamado de 7-deidrocolesterol presente na nossa pele é convertido em pré-vitamina D3 e posteriormente então vai ser convertida em vitamina D3. O domínio da luz pelo homem e os avanços da óptica e da fotônica estão transformando a biologia e a prática clínica, proporcionando novas formas de visualizar e interagir com sistemas biológicos. Esse domínio da luz é possível graças ao desenvolvimento de técnicas avançadas que exploram a interação da luz com a matéria para diagnóstico e terapia. Como exemplo, a gente pode citar técnicas de microscopia de fluorescência, que utilizam cromóforos para visualizar estruturas celulares em alta especificidade e sensibilidade, o que permite a observação de processos biológicos.
como é possível ver nessa imagem ao lado. Técnicas de espectroscopia, como a espectroscopia Raman, amplamente utilizada para identificar e caracterizar substâncias químicas, fornecendo uma impressão digital vibracional única das moléculas. O domínio da luz permite também o desenvolvimento de aplicações diagnósticas, como, por exemplo, a tomografia por coerência óptica, que é uma técnica de imagem não invasiva que é amplamente utilizada na oftalmologia. Ela permite a visualização de estruturas oculares com alta resolução, o que facilita o diagnóstico precoce de doenças como glaucoma e degeneração macular. Também aplicações terapêuticas, como a fotobiomodulação, que utiliza a luz de baixa intensidade para tratamento de feridas e regeneração de tecidos, por exemplo, entre outras muitas aplicações da biofotônica. O desenvolvimento histórico da biofotônica é uma convergência de avanços da biologia, fotônica e medicina. No século XIX e início do século XX, as bases da biofotônica foram lançadas com o desenvolvimento de instrumentos ópticos básicos, como o microscópio, por exemplo, que permitia a visualização de células e micro-organismos. Em meados do século XX, com a invenção do laser na década de 60, forneceu uma fonte de luz poderosa e precisa que poderia ser usada para investigações biológicas. Na mesma época, os princípios da espectroscopia de fluorescência e absorção estavam sendo aplicados a estudos de sistemas biológicos. Foi no final do século XX, com o advento dos computadores e da imagem digital, que o campo teve um rápido crescimento com o desenvolvimento de técnicas como microscopia confocal, sondas fluorescentes e marcadores para DNA e proteínas, e a tomografia por coerência óptica. No início do século XXI, então, os avanços da nanotecnologia e da engenharia genética e no desenvolvimento de novos biomateriais impulsionaram ainda mais a biofotônica, sendo hoje reconhecida como um campo próprio, com grande número de revistas especializadas, conferências e financiamento de pesquisa. Hoje a biofotônica é um campo próspero que reúne pesquisas interdisciplinares e aplicações comerciais. Ela abrange campos que vão desde o diagnóstico não invasivo até terapias de fotobiomodulação e terapia fotodinâmica, por exemplo. A biofotônica continua a evoluir com o avanço da tecnologia e novas fontes de luz, novos métodos computacionais, descobertas de proteínas e nanopartículas fluorescentes, por exemplo, desenvolvimento de novos chips fotônicos, entre outros avanços. Esse processo contínuo tornou possível abordar questões biológicas extremamente complexas e desafios médicos de forma sem precedentes. A biofotônica impacta a nossa sociedade e a nossa qualidade de vida de diversas maneiras, como, por exemplo, o diagnóstico precoce, a habilidade de detectar doenças em estágios iniciais, como câncer e distúrbios vasculares, pode levar a tratamentos mais eficientes e a taxa de sobrevivência mais alta. Terapias menos invasivas. Procedimentos guiados por luz, como a terapia fotodinâmica, para o tratamento de câncer, por exemplo, proporciona alternativas menos invasivas e com menos efeitos colaterais em comparação com métodos tradicionais, como a quimioterapia e radioterapia. A melhoria dos cuidados com a saúde. Os dispositivos portáteis de biofotônica permitem o monitoramento contínuo da nossa saúde, como, por exemplo, a glicose no sangue para diabéticos, o que facilita o gerenciamento de doenças. Também permite cirurgias mais precisas e seguras, com tecnologias a laser e sistemas de imagem proporcionam um procedimento cirúrgico com maior precisão, reduzindo o risco de complicações e melhorando os resultados de recuperação. Na pesquisa biomédica, a biofotônica avança o conhecimento sobre processos biológicos em nível molecular e celular, o que ajuda no desenvolvimento de novos medicamentos e terapias. Ainda na educação e no treinamento em saúde, a biofotônica facilita o treinamento de profissionais de saúde através de visualização melhorada e entendimento de processos biológicos, resultando em uma forma de trabalho bem mais preparada. Essas contribuições ao diagnóstico, tratamento e pesquisa em saúde resultam em uma melhoria tangível na qualidade de vida global e na eficiência dos serviços de saúde oferecidos à sociedade. A área de biofotônica, por ser interdisciplinar, ela oferece oportunidades para os mais diversos tipos de profissional. Para os químicos, por exemplo, o profissional encontrará um campo para o desenvolvimento de novas proteínas fluorescentes, sondas químicas, biosensores, nanopartículas para terapias direcionadas, nanopartículas para sondas, nanodispositivos, novas estruturas oticamente ativadas,
entre outros. Para os físicos, aplicação de princípios físicos para a geração de imagens, biosensores, estudos de biofísica de moléculas únicas, processos ópticos não lineares para diagnóstico e terapia. Para os engenheiros, a integração eficiente e compacta de lasers de novas gerações, sistemas de entrega e detectores, a miniaturização de dispositivos, automação e controles robóticos, novas abordagens para ativação por luz de forma não invasiva ou minimamente invasiva, a engenharia óptica para imagens em vivo e biópsias ópticas, a nanotecnologia para detecção e ativação direcionadas, os biomems ópticos, que são sistemas microeletromecânicos e seus análogos em nanoescala. Pesquisadores biomédicos, a bioimagem para sondar funções moleculares, celulares e teciduais, assinaturas ópticas para detecção precoce de doenças infecciosas e câncer, por exemplo, imagens dinâmicas para resposta fisiológica a terapias e drug delivery, mecanismos celulares de ação de drogas, toxicidade de materiais fotoativáveis, etc. Os profissionais de saúde, estudos de imagem em vivo utilizando seres humanos, desenvolvimento de biópsias ópticas em vivo para detecção de infecções e câncer, por exemplo, o monitoramento em tempo real da distribuição e ação de medicamentos, estudos clínicos ao longo prazo sobre efeitos colaterais. Esses são somente alguns exemplos do que é possível realizar com a biofotônica, existindo ainda uma vasta gama de possibilidades a serem exploradas. Para se aprofundar nesse tema, consulte a bibliografia recomendada e a literatura sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de fazer as atividades recomendadas. Até a próxima.